Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Alberto e você está no canal Estante e Prateleiras. Se você está chegando agora e ainda não conhece o canal, por exemplo, você assiste um pouquinho, dê o seu like, você compartilhe e você vai ver que você vai gostar, vai passar para os seus amigos, seus colegas. E não se esqueça de se inscrever. Hoje nós vamos trabalhar este livro, Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Quando eu me propus a ler este livro, eu já sabia que eu ia gostar bastante. Por dois motivos. Primeiro é porque eu já conhecia o Ariano Suassuna das diversas palestras a que assisti e das aulas espetáculo que ele tem no YouTube. Então eu gosto bastante dele e gosto da simplicidade com que ele falava, com que ele ensinava, de sua sabedoria, de seu conhecimento, não é? E também da maneira como ele defendia a cultura brasileira, defendia a cultura popular brasileira, além de defender também a língua portuguesa. Então, esse é um motivo. O segundo motivo é porque eu já conhecia o Alto da Compadecida pela televisão. Assisti ao filme, né? Uma adaptação para a TV. Ler este livro é facílimo, é agradabilíssimo. Você pode ler com tranquilidade. E eu digo para vocês, não tem como ler este livro sem dar umas belas gargalhadas. Você vai rir bastante das peripécias, das brincadeiras, das mentiras, das invenções de João Grilo e de Chicó. Esta obra foi escrita em formato de peça teatral, porque, na verdade, originalmente ele foi escrito para ser apresentado nas ruas como uma peça mesmo teatral, nas ruas e nos teatros de circo. Então, não é à toa que aqui apresenta algumas orientações para os atores e para o cenário, a maneira como deve ser o cenário. Fala da igreja, fala da rua, a entrada da rua, ou a saída para a rua, e outros cenários. Então, dá essas orientações. A peça foi traduzida em diversos idiomas e foi montado em vários países. Então, com grande sucesso, a peça foi para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Polônia, para Portugal, França, para a Grécia e para a República Tcheca e para vários outros países. O livro conta as trapalhadas e mentiras de João Grilo. Ele trabalha na padaria junto com o Chicó, né? Mas tem uma raiva contra os patrões, né? Porque ele diz que recebe pouco e é muito maltratado. Em diversas vezes ele reclama no livro, na peça, né? Ele reclama que ele esteve por 3 dias doente, de cama, e os patrões não fizeram nada para ajudá-lo, não fizeram nada. Pelo contrário, ele via os patrões passarem com filé, né, com uma carne passada na manteiga, e ia dar para o cachorro. Mas para ele, o funcionário, nada. Então ele tem uma queixa, tanto por conta do salário, um salário muito baixo, quanto pela maneira como é tratado na padaria. Mesmo vivendo essa situação da padaria, de ganhar pouco e ser maltratado pelo patrão, João Grilo, ele não se negou a ajudar a mulher do padeiro, e queria que o cachorro fosse levado para o padre benzer, porque ele estava muito doente. Então, João Grilo foi com seu amigo Chicó, foi falar com o padre. Mas a confusão está, porque a confusão foi feita a partir do momento em que, em vez de dizer que o cachorro era do padeiro, ele disse que o cachorro era do Major Antônio Moraes.
Isso para facilitar, para convencer o padre a benzer. Então ficou naquela questão, vai benzer o cachorro ou não vai? Então essa era a grande questão. O problema é que, como demorou muito para convencer o padre, o bispo chegou, né, na paróquia para falar com o padre, a fim de que ele justificasse as ofensas do padre feitas ao major, né, ao major Antônio Moraes. Já por conta mesmo de uma enrolada do João Grilo. Ele já tinha enrolado, feito com que, por falta de comunicação, ou uma comunicação mal feita, né, o padre acabou ofendendo, sem querer, sem saber, ofendendo o major. Com a chegada do bispo, João Grilo inventou outras mentiras, mentiras mais graves ainda. Ele disse, então, que o cachorro que estava doente, agora morreu, ele devia ser enterrado com as orações, mas as orações em latim. É lógico que o padre e o bispo não aceitaram e acharam isso um absurdo. Só que, na mesma hora, no mesmo instante, o João Grilo inventou outra história ainda, afirmando que o cachorro teria deixado um testamento destinando uma quantia valiosa mesmo, uma boa quantia para o padre, para o bispo e até para o sacristão. Ora, eles que não tinham aceito a ideia de benzer o cachorro, e muito menos enterrar o cachorro, o animal, com orações em latim, agora eles mudaram de opinião, tendo em vista que entrou dinheiro, a ideia de entrar dinheiro no bolso do padre, do bispo e do sacristão. As mentiras de João Grilo, então, acabam revelando o mau caráter, a sem-vergonhice do bispo, do padre e do sacristão, que antes não concordavam em enterrar o cachorro com orações em latim. E agora que fala de um testamento do cachorro, eles concordam e aí até elogiam o cachorro, dizendo, ou animal inteligente. E o padre até diz, foi o padre, ele diz, cachorro inteligente. Por isso que eu disse que sempre que os animais são umas criaturas belíssimas, criaturas de Deus que merecem orações. Depois chega mais um personagem para agravar a situação. E esse novo personagem é nada mais, nada menos que o cangaceiro. Enquanto eles estão conversando sobre enterrar o cachorro com orações em latim ou não, e agora já tendo convencido o padre e o bispo de enterrar o cachorro, está quase tudo decidido, chega um jagunço, né, o Severino, e com os seus companheiros para assaltar. Já assaltou a cidade e agora vem assaltar a igreja. Então conversa com o bispo, com o padre, ganha o dinheiro de um e de outro, e na conversa e na confusão entra a mentira também novamente do João Grilo e do Chicó, e os dois começam a inventar muita coisa, que nesse assalto todos são mortos, inclusive o jagunço, o Severino. Depois desta cena, vem logo o julgamento de todos esses personagens, do João Grilo. O Chicó escapa, né? Mas tem o João Grilo, o padre, o bispo, até o sacristão se envolve. O sacristão, a mulher do padeiro, o padeiro e que mais? E o cabra, o jagunço. Então todos esses são mortos e vão para o julgamento. Nesse julgamento, quem se encontra lá? Lógico, é Jesus Cristo, o diabo, e Nossa Senhora Aparecida, que serve como intercessora. Ela serve como advogada dos pobres coitados que estão lá. O demônio, é lógico, quer arrastar todos logo para o inferno. Mas tem Jesus Cristo que vem defendê-los, né? Vem como um juiz para defender. E depois, quando
a coisa está meio aperreada, vem Nossa Senhora, que é a pedido, um pedido de João Grilo. Então vem Nossa Senhora para ajudar. O Alto da Compadecida não é uma denúncia contra a igreja ou contra os empresários. Não é uma denúncia. É apenas uma obra criada por Ariano Suassuna, baseado em histórias, em lendas populares, em textos escritos pelo povo, muitas vezes anônimos, textos anônimos, em que ele reuniu e montou numa peça. O próprio autor diz: eu montei numa peça. Isso aqui é uma obra que já é uma obra popular e que foi montado para ser apresentada. A obra mesmo, na verdade, não é somente do Ariano Suassuna, mas é uma obra que vem de toda uma cultura popular. E é assim que é Ariano Suassuna, valorizando os escritos, as obras populares. No terceiro ato, sim, porque a obra é dividida em 3 atos, então no terceiro ato, antes do julgamento, o palhaço, que é o narrador da história, o palhaço, ele faz uma observação. Na página 117, ele faz aqui uma observação. Espero que todos os presentes aproveitem os ensinamentos desta peça e reformem suas vidas, se bem que eu tenha certeza de que todos os que estão aqui são os verdadeiros santos, praticantes da virtude, do amor a Deus e ao próximo, sem maldade, sem mesquinhez, incapazes de julgar e de falar mal dos outros, generosos, sem avareza, sóbrios, castos e pacientes. E basta, se bem que seja pouco, e chama a música. Então, o palhaço, que é o narrador, vez por outra, ele entra no início de cada ato, ele fala alguma coisa ou a apresentação. Dá uma satisfação ao público. Como vê, ele diz aqui que espera que todos possam ler ou assistir a peça e pensar um pouco. A pessoa pode usar para si mesmo, pode refletir, pode levar uma maneira de refletir sobre a vida, sobre o que nós estamos fazendo, mas pode também levar tudo como uma apresentação cultural. Aí fica a cargo de cada pessoa. Esta leitura é uma leitura, como eu digo, é uma leitura que vale a pena. Você vai gostar bastante, eu digo que você vai se enriquecer cada vez mais com esta leitura. E eu recomendo que você leia e que também você procure escutar até o próprio autor. Nós encontramos várias aulas dele no YouTube, então eu recomendo. São aulas chamadas aulas espetáculos. Ele dá uma palestra em cada evento, em cada inauguração, ele era convidado, né? Então, ele dá a palestra. No YouTube, você pode encontrar também até uma palavra do autor falando do Alto da Compadecida. É muito engraçado, até mesmo ele falando do Alto da Compadecida, é muito engraçado. Ariano Suassuna, ele nasceu no dia 16 de junho de 1927, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Ele nasceu numa família abastada, filho do presidente da Paraíba, presidente do estado, né? Um cargo que mais tarde é chamado de governador. Com a morte do pai, na Revolução de 30, protagonizada pelo Getúlio Vargas, ele se muda com a família, né, para Taperoá, a cidade de Taperoá, e depois para Campina Grande, ambas na Paraíba. Quando adolescente, Ariano Suassuna estudou Direito na Universidade Federal de Pernambuco. E nessa universidade ele se formou em 50.
E em 56 ele passou a ensinar. Ele dava aula sobre estética. No ano 70 ele fundou o movimento armorial. Esse movimento tem por fim, tem um foco nas culturas populares, nas manifestações populares. O objetivo, segundo Ariano Suassuna, o objetivo desse movimento era dar um valor erudito às culturas populares, às artes populares. E envolvia tanto as manifestações artísticas com relação à música, ao teatro, à dança, à literatura e outros, né, ao cinema, a todas as artes. Com este livro, Ariano Suassuna ganhou como prêmio, a medalha de ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Ariano Suassuna faleceu com 87 anos no dia 23 de julho de 2014. Isso depois de ser internado no hospital, vítima de uma parada cardíaca. Esta foi a resenha da obra Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Se você gostou, você dá o seu like, você compartilha, você se inscreve. Se não é inscrito, você se inscreve neste canal e toda semana nós teremos uma obra nova de literatura brasileira. Eu espero que você tenha gostado desta resenha e que compartilhe com seus amigos. Um abraço, fique com Deus.